Capítulo 15 Safari a Tonete. Em 1959, comprei uma grande tenda verde medindo 20 metros por 40 metros, que mostrou ser um lugar ideal para realizarmos as reuniões. Depois de termos armado a tenda em muitos lugares na cidade do Cabo e arredores, parecia que Deus estava dizendo para eu levar minha família em uma longa viagem pela África do Sul. Meu objetivo era alcançar um lugar chamado Tonete, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, no longínquo nordeste da África do Sul. Era uma área de densas trevas espirituais, onde o povo se consultava com feiticeiros e adorava demônios. Quando casualmente sugeri a Joyce que ela e as crianças também fossem, o rosto de todos se iluminou de satisfação. "Que ideia excelente!" Joyce exclamou. "A que distância iremos?" 2.000 a 2.100 quilômetros. Um lugar chamado Tonete, nas proximidades do Parque Nacional Gurker. "Mas esse é o reino dos leões, não é?" Ela parecia assustada. "Sim, é o reino das cobras também." "Eu pensaria em lugar melhor para ir acampar?" "Mas nenhum seria tão emocionante, querida." Provoquei-a. Os meninos começaram a tagarelar ao mesmo tempo. Leões e cobras eram algo realmente emocionante para eles. Mas Joyce não estava tão calma. "Vai dar tudo certo", garantia ela. "Não viajaremos através do parque, então será totalmente seguro." "Está bem", ela disse resignadamente. "Se Deus quer que nós vamos até lá." Assim, na manhã seguinte, Joyce, eu e as 6 crianças mais novas, tínhamos 8 na ocasião, nos esprememos dentro do Chevrolet amarelo e ouro e rumamos para o norte, levando a reboque nossa tenda e nosso gerador. Foi uma viagem longa e cansativa que levou vários dias. À noite, parávamos na estrada e armávamos uma pequena barraca de acampamento. Ao clarear de dia, tínhamos de estar todos de pé para a primeira refeição, preparada ao calor de uma fogueira e prontos para uma nova etapa. Quando finalmente adentramos a aldeia nativa de Tonete, isso no 4º dia de viagem, nativos vieram correndo de todo lugar para ver a maravilha de ouro. Eles gostavam especialmente das partes cromadas, sobre as quais passavam os dedos com deleite, papagaiando entre si numa linguagem que eu não compreendia. Haviam-me dito que existia uma mulher missionária trabalhando em Tonete, a senhora Stacy, que servia sob a direção da Junta de Missões da Assembleia de Deus Britânica. Joyce e eu estávamos ansiosos para encontrá-la e descobrir como poderíamos ajudar. Tivemos algumas dificuldades em fazer os nativos compreender o que desejávamos, mas quando mencionamos o nome Stacy 3 ou 4 vezes, muitos rostos se iluminaram e eles se movimentaram para que os seguíssemos. A senhora Stacy era uma mulher pequena, mas cheia de energia, com grande compaixão pelas necessidades do povo de Tonete. Logo que soube quem éramos, a razão por que tínhamos vindo e o fato de possuirmos uma tenda e um gerador elétrico, ela ficou muito contente. "Isso é uma resposta das minhas orações", ela disse com o rosto resplandecente. "A obra aqui cresce devagar, apenas um convertido de vez em quando. Precisamos de uma maneira de alcançar muitos de uma só vez." "Bem", eu disse, "vamos armar a tenda e ver o que acontece. Profetizo que estaremos lotados em todos os cultos." "Assim eu creio", ela disse. "Deus vai nos dar um reavivamento." "A propósito", falei, "você pode fornecer-nos um intérprete?" "Sim", ela respondeu. "Temos um jovem, chama-se Danile. Vou pedir-lhe que o ajude." Oramos juntos por alguns segundos, agradecendo a Deus pelo nosso encontro e pelo reavivamento que Ele mandaria. Então saímos à procura de uma clareira grande o bastante para armar a grande tenda. Não foi difícil, até as crianças mostraram afinco em colaborar, e à tardinha já tínhamos a tenda armada e os fios elétricos estendidos. Grandes grupos de nativos movidos pela curiosidade rondavam as imediações observando o nosso trabalho.
Pedi à senhora Stacy que lhes falasse sobre os cultos que seriam realizados. Naquela noite havia uma inundação de pessoas, dentro e fora da tenda, muito antes do início do culto. Quando coloquei o gerador em movimento e a luz brilhou, todos gritavam de alegria. Chegado o momento de pregar, Danile estava ali ao meu lado. Assim que começamos, senti que a senhora Stacy havia feito uma escolha sábia. Cada pronunciamento que eu fazia era interpretado com grande poder e unção. Às vezes, as lágrimas lhe rolavam pela face enquanto Danile falava. Quando fizemos o apelo, muitos dos nativos atenderam, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Também oramos pelos enfermos durante aquelas reuniões. Danile orava comigo e, amor e compaixão fluíam de seu coração. Depois do culto, falei a Stacy: esse rapaz chamado Danile, jamais vi alguém igual. Ele nasceu em um lar missionário ou conseguiu aquele poder de outra forma? Não, irmão Tom, a senhora Stacy explicou. Danile nasceu aqui mesmo, na região. Seu irmão é missionário a uma distância de 10 quilômetros daqui. Mas Danile teve um mau começo. Sim, o que a senhora quer dizer? Ele estudou durante 5 anos para ser feiticeiro. Feiticeiro? É incrível! Como se tornou cristão? Bem, essa é uma história interessante. Danile deveria receber o título de feiticeiro após toda a preparação anterior, à meia-noite de um sábado, e os instrutores lhe disseram que Satane entraria nele 24 horas depois. Quem é Satane? Interrompi. Esse é o nome nativo para Satanás. Eles lhe disseram que Satane viria com uma chama de fogo e tomaria posse dele. Danile deveria estar fora da cabana à meia-noite, e quando viesse o fogo se aproximando, deveria abrir a boca para que Satane entrasse nele. E isso lhe daria poder sobrenatural, suponho. Sim, eles lhe disseram que receberia o poder da vida e da morte. E o que aconteceu então? Bem, na noite seguinte, Danile fez como lhes foi determinado. Pouco antes da meia-noite, saiu e ficou em pé na escuridão, diante da cabana, esperando o fogo aparecer. Enquanto esperava, começou a sentir medo. Pensava em seu irmão missionário, que o havia advertido repetidas vezes acerca do poder de Satane. Quanto mais esperava, maior era o seu medo. Sou capaz de apostar que o irmão estava orando por ele, comentei. E estava. Ele nos contou depois. Bem, de qualquer maneira, como a meia-noite se aproximava, de repente Danile falou consigo mesmo. Aí vem o fogo. Isso o apavorou de tal maneira que seu único pensamento foi correr até o irmão tão depressa quanto suas pernas fossem capazes de fazer. Enquanto corria, ele acredita que ouviu o diabo correndo atrás dele. Eu não ficaria surpreso que assim fosse, falei. O poder desses feiticeiros é mais real do que muita gente pode pensar. Eu sei, também já testemunhei. Bem, Danile correu 10 quilômetros por montanhas e vales, através de uma região infestada de leões e cobras, e quando chegou ao acampamento do irmão, quase desmaiou ao gritar: "Ajuda-me!" Seu irmão saiu para socorrê-lo e depois nos disse que sentiu o poder de Satane por toda parte. Então gritou: "Satane, eu te repreendo em nome de Jesus. Ordeno-te que deixes meu irmão em paz. Vai e não voltes nunca mais." E o que aconteceu então? Danile disse que no mesmo instante sentiu o poder do mal o deixar e começou a chorar de alegria. Em pouco instante, seu irmão o guiou a Cristo e ele recebeu também o batismo no Espírito Santo. "Louvado seja o Senhor!" clamei, batendo palmas. "Não é maravilhoso?" "Sim," a senhora Stacy replicou. "Deus foi bom para Danile. Ele será uma grande bênção nesse reavivamento." Mais tarde naquela noite, Joyce, eu e as crianças nos acomodamos para uma noite de descanso em nossa pequena barraca.
Dormimos ali toda a noite. Os meninos levaram as coisas na brincadeira, achando engraçado estarmos ali espremidos como sardinhas em lata. Mas havia tanta motivação e reviravoltas que de manhã nós perguntávamos de quem era o pé que estava entrando na nossa boca. Divertimos-nos a valer. Na verdade, vivíamos como reis. Poderíamos comprar um grande pedaço de carne por 15 centavos e ganhávamos verdura dos lavradores que viviam nas proximidades. Cozinhávamos num fogareiro e os nativos se mostravam muito solícitos para conosco. Presenteavam-nos com vários tipos de alimento. Por tudo isso, nos sentíamos muito abençoados, apesar do desconforto comum do acampamento. Noite após noite, as bênçãos de Deus eram derramadas durante nossos cultos. Danilo estava sempre ao meu lado quando ministrávamos ao povo. E muitas pessoas experimentaram o milagre da salvação. O grande número de conversão resultou não apenas da pregação da palavra, mas também dos sinais e milagres que impressionaram profundamente as pessoas com o poder de Jesus. Certa noite, uma mulher veio à tenda. Ela era tão encurvada que sua testa quase tocava o chão. Ela cocheava amparada a um velho cajado nodoso, e a cada passo sua cabeça oscilava para cima lentamente. Seus olhos encovados e sua boca esmurrecida, mas determinada, eram sinais de uma vida difícil que ela havia levado. Fosse como fosse, quando chegou a hora de orar pelos enfermos, essa pobre mulher estava na primeira fila. Danilo, falei, pergunte há quanto tempo ela está nessa condição. Houve uma breve conversa entre eles. 9 anos, ele replicou. Imediatamente, Danilo e eu impusemos nossas mãos sobre ela, em nome de Jesus, e dissemos: não deveria essa mulher, dominada durante 9 anos por Satanás, ser liberta em nome de Jesus? Falei assim, lembrando-me de como Jesus, em situação semelhante, disse: então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Lucas 13:16. Mas então me ocorreu que o sofrimento da mulher fora causado por um espírito que a mantinha doente, como se vê de um versículo anterior no mesmo capítulo. Tomando isso como um indício de que a causa do estado daquela mulher que ali estava diante de nós, ordenei: no nome de Jesus Cristo, ordeno-te, tu, perverso espírito de aflição, que saias dela e as deixe livre imediatamente. De imediato, ela lançou seu cajado no chão, endireitou o corpo e começou a dançar de alegria, perfeitamente curada em nome de Jesus. Muitos dos que ali estavam choravam, e antes do final do culto, muitos nativos receberam Jesus como seu Salvador. Ó, irmão Tom, a senhora Stacy exclamou em prantos. O reavivamento pelo qual orei chegou. Durante o reavivamento, o Senhor libertou muitos que estavam possuídos pelo demônio. Algumas dessas pessoas atormentadas tentaram interromper o culto, agindo como animais e produzindo barulhos estranhos. Mas quando repreendemos esses maus espíritos em nome de Jesus, tais pessoas foram totalmente libertas. Bem depressa, porém, chegou a hora em que eu soube que deveríamos iniciar a longa viagem de volta. Joyce estava muito cansada e as crianças começavam a sentir-se entediadas. Assim, dominados por diferentes emoções, desarmamos a tenda e nos despedimos de todos. Jamais esquecerei esses dias maravilhosos. A senhora Stacy falou com os lábios trêmulos. Tudo isso, na verdade, foi obra do Espírito Santo. Sim, é apenas o começo, respondi. Assim que a irmã conseguir mais jovens como Danilo, o trabalho aqui prosperará. Depois abracei Danilo como se fosse meu próprio filho. Entrei no carro e arranquei enquanto milhares de nativos agitavam as mãos, dando-nos adeus.